Olá, amoras! Tudo bem? Meu nome é Camila Fischer, eu sou artista, CEO e fundadora da Feminarte e hoje temos mais um episódio do nosso podcast Feminarte e hoje eu vou falar sobre desistência. Para quem não sabe, eu super maratono Netflix, Amazon, eu amo no meu horário livre sentar e maratonar as minhas séries favoritas. Eu realmente me envolvo nas histórias, eu sou daquelas que gosta de acompanhar e que quase nem pisca quando eu estou assistindo. E um dos meus maiores critérios para maratonar uma série é pesquisar para ver se essa série tem continuidade, para ver se essa série tem, por exemplo, mais de uma temporada, porque para maratonar precisa ter uma sequência. Então, se a série, por exemplo, tiver só uma temporada liberada, eu vou deixar ela em stand-by e vou procurar outra série para assistir que já tenha continuidade, que eu possa sentar no meu ritual diário. Na hora que eu vou jantar, eu gosto de sentar com meu banhozinho tomado e sentar ali para assistir até o final e me envolver com a série. Às vezes vejo mais de 1 ou 2 episódios. E aí esse é um dos meus critérios, eu procuro saber se essa série tem mais de uma temporada para eu poder maratonar ela, porque se ela não tiver continuidade, eu nem começo a assistir, ou se ela só tiver uma temporada e eu não tenho muita certeza se ela vai ser cancelada ou não, ou se vai demorar de repente 1 ano para ter a série novamente. Então esse é um critério muito importante para mim. Mas o que isso tem a ver com desistência? Tem tudo a ver. Há muitos anos atrás eu comecei a assistir aquela série The Vampire Diaries. Perdoe meu inglês, não sei se é assim que fala. E eu não consegui terminar de assistir essa série por vários fatores na minha vida na época. Apesar de eu ser essa pessoa que se entrega para assistir, para maratonar, como eu falei. Mas foi uma época bem turbulenta da minha vida. Enfim, não consegui dar sequência na série. Passaram-se os anos e eu sempre com essa expectativa de tentar concluir a série, porque isso pode parecer besteira, mas é uma coisa que tira meu sono. Quando eu estou envolvida com a série, quando eu me apego com os personagens, eu quero saber a história, eu quero saber qual é o próximo capítulo, o que vai acontecer. Enfim, fiquei nessa expectativa para ver se eu ia conseguir finalizar essa série. Muitos anos se passaram e eis que a série estava lá, linda e plena, na Amazon. Então, eu decidi que eu ia concluir aquela série, mas eu voltei à série do começo. Como já tinha muitos anos que eu não assistia aquela série, eu não queria pegar assim, com sombras, com lampejos. Eu queria realmente assistir a série detalhadamente, relembrar a história, refrescar a memória e me envolver de novo com os personagens, com a realidade do dia a dia dos personagens, com a trama e tudo mais. E aí, nos últimos dias, assistindo, eis que, terminando ali para a segunda temporada, o finalzinho do último capítulo da segunda temporada saiu do ar. Eu pensei, meu Deus, deu problema aqui na plataforma, né? Aí fui para a interface da plataforma, vi que estava funcionando tudo normalmente e falei assim, meu Deus, não acredito. Me atentei a olhar para uma série que tinha continuidade, mas não me atentei a saber quanto tempo ela ficaria nessa plataforma. Resumindo, não tem mais a minha série. A série, apesar de já estar completa, a assinatura dela com a plataforma foi cancelada. Ela vai para uma outra plataforma que não é uma plataforma que eu tenho a assinatura. E aí eu tenho a opção de ou deixar para lá ou assinar outra plataforma. E aí, fazendo um contraponto, para poder interligar junto com esse assunto de desistência, eu quero trazer isso para a vida real, né? Vamos sair um pouco agora das telas da televisão e vamos trazer isso para a vida real, a gente, né? Como mulheres empreendedoras, empresárias,
artistas, produtoras de conteúdo, o quanto às vezes a gente também se dedica a algumas coisas que a gente não sabe se vai ter continuidade ou não. Seja no investimento com outras pessoas, com relacionamentos, com situações, com contratos, seja também da nossa parte. Começar um projeto que talvez a gente não saiba se ele vai vingar ou não. Eu até entendo que é óbvio que a gente não tem garantia sobre tudo, mas sobre muitas coisas a gente consegue pelo menos fazer uma linha do tempo e analisar com sabedoria, com calma, para ver se o investimento de tempo que a gente está aplicando num projeto, ou em pessoas, em relacionamentos, enfim, se aquilo vai ter algum tipo de futuro ou não. Só que às vezes a gente não para analisar. E aí a gente mergulha meio que de cabeça sem ter certeza se aquilo vai ter continuidade ou se não vai ser para sempre. Para sempre é muito tempo de falar, né, na verdade. Mas se aquilo vai ter uma conclusão, se vai ter um ponto de chegada. E trazendo agora para mais pessoal ainda, principalmente com a gente, quando a gente começa a se posicionar nas redes sociais, ou quando a gente começa um projeto novo, quando a gente começa um trabalho, quando a gente começa a tirar as nossas metas do papel, é muito importante saber que apesar de não ter garantias, a gente precisa ter certeza se é o que a gente quer, para que a gente não desista no meio do caminho. E com isso eu não quero dizer que você seja obrigado a ficar esmurrando faca numa coisa que não dá certo. Acho, inclusive, super saudável você dar uma pausa ou até mesmo encerrar, concluir, quando você vê que aquilo não faz sentido. Mas muitas vezes a gente não está falando de fazer sentido. Muitas vezes tem a ver com o fato de que a gente acaba procrastinando e talvez não concluindo as nossas metas, não concluindo os nossos projetos muito pelo medo. Pelo medo de não ser boa o suficiente, pelo medo de não dar conta, pelo medo do que as outras pessoas vão falar a nosso respeito. Enfim, seja lá qual a razão, mas muitas vezes isso acontece. Nós ficamos neutralizadas e não concluímos, não tiramos do papel, desistimos no meio do caminho e deixamos de lado. Só que quando o nosso projeto ele não envolve só a gente, quando tem outras pessoas envolvidas no nosso projeto, nas nossas metas, principalmente, por exemplo, quando a gente é artista ou produtora de conteúdo ou empreendedora, que o nosso trabalho afeta diretamente a vida de outras pessoas, é muito importante pensar com uma responsabilidade sobre se o que a gente está fazendo vai ter um ponto de chegada, se vai ter continuidade, ou se a gente vai desistir no meio do caminho, porque a gente está envolvendo outras vidas. Da mesma forma como eu estava ali assistindo a série e estava super envolvida na trama da série, na vida dos personagens, a gente se envolve, a gente aprende a gostar de cada personagem, a gente quer saber, né, o que vai acontecer, o que eles têm para dizer, a gente vai se envolvendo ali na vida deles. A mesma coisa acontece quando a gente trabalha principalmente com a nossa marca pessoal também, mas não só com a marca pessoal, mas com o projeto, com o empreendimento que a gente traga e expresse para o mundo. Da mesma forma como a gente se envolve numa trama de série, as pessoas que nos acompanham, que estão ali diariamente consumindo nosso conteúdo, elas também se envolvem, elas também se identificam com a gente, quer saber quais são os próximos passos, porque a vida delas é afetada diretamente. Afinal, a gente está expressando algo, a gente está trazendo riquezas para elas, a gente está colocando algo diferente para entreter ou para trazer conhecimento, transformação, impacto na vida dessas pessoas. E quando a gente simplesmente desiste no meio do caminho, a gente não está paralisando só o nosso projeto pessoal, mas a gente está deixando essas pessoas que estavam envolvidas ali também, acompanhando o nosso trabalho, sem aquilo que a gente estava entregando para elas. E você há de convir comigo que isso causa uma certa frustração. Eu fiquei super frustrada, né? Quando estava ali assistindo, simplesmente saiu do ar e eu me dei conta que a série tinha sido cancelada e que eu não ia poder dar continuidade na série porque a plataforma que eu estava usando não ia mais liberar. E aí eu fiquei muito chateada porque eu ia ter que ou deixar pra lá
ou eu ia ter que assinar outra plataforma. Agora você imagina isso para quem te acompanha também. Para quem está ali envolvido com o seu trabalho, para quem está ali te acompanhando todos os dias, vendo você nos stories, ou na sua loja, ou, enfim, seja lá qual for a sua área. Mas a pessoa está ali envolvida com você, se nutrindo do que você entrega e depois simplesmente você para. Né? Há de convir que isso causa uma frustração na audiência, no público, nas pessoas ao redor. E como eu falei, lógico que isso não estava mais fazendo sentido. Eu acho que até tudo bem, é saudável, a gente não pode ficar esmurrando faca, como eu falei. Mas é importante a gente pensar com mais responsabilidade também sobre isso. Muito óbvio que a gente tem responsabilidades pessoais e que a gente precisa, né, garantir a nossa saúde emocional e nos colocar em primeiro lugar, né? Isso é fato. Mas quando a gente lida com outras pessoas, também é importante que a gente pense dessa forma empática, né? E que a gente tenha essa consciência que a gente traz algo para a vida das outras pessoas. Talvez você esteja aí pensando em desistir do seu projeto, do seu trabalho, de produzir conteúdo, da sua arte, achando que ninguém liga, achando que as pessoas não dão valor para isso que você entrega, para isso que você faz. Só que na real, a gente não tem como saber, né? A gente quer mensurar tudo, né? Na verdade, a gente quer sempre mensurar tudo. E sim, existem formas de a gente analisar algumas métricas e tudo mais, mas a percepção a gente não consegue mensurar. A gente consegue mensurar alguns dados de insights, de métricas, mas o impacto mesmo na rotina da pessoa, no dia a dia da pessoa, no coração dela, na mente dela, a gente não tem como mensurar de forma palpável. E aí eu queria te convidar a pensar um pouco nisso também, né? Talvez você esteja pensando que o teu trabalho não tenha tanto valor ou tanto impacto, e aí se sinta um pouco desmotivada ou um pouco desanimada para continuar, mas é importante pensar que existem outras pessoas do outro lado que estão sendo beneficiadas e estão sendo enriquecidas, nutridas com aquilo que você traz para o mundo. Talvez, parando para pensar um pouco por esse lado e pensar um pouco nas outras pessoas que acompanham o teu trabalho, você se sinta mais motivada, você se sinta mais convidada a continuar fazendo e executando o trabalho que você já faz. Tá fazendo sentido na sua cabeça essa conversa? E eu tô trazendo esse tema porque, não só como consumidora, mas como produtora também de conteúdo, eu consigo também sentir isso no dia a dia, né? Não é todo dia que a gente tá 100%, não é todo dia que a gente tá bem ou com ânimo. Nós somos seres cíclicos e não lineares, né? Então a gente passa por altos e baixos, a gente passa por emoções diversas no nosso dia a dia e a gente não está sempre com a mesma disposição física, mental, espiritual, energética, seja lá do que você queira tratar, mas a gente não está sempre no mesmo mood todos os dias, né? A gente passa por diversas coisas. E eu, inclusive, também. Tem dias que eu não tô 100%, tem dias que eu vou estar com mais pique, enfim. E claro que às vezes me dá uma sensação assim, será que eu continuo fazendo isso? Será que eu estou seguindo no caminho certo? E eu acho super válido a gente se questionar também, né? Pra gente não acelerar 100 km por hora num caminho que não faz sentido. Mas também a gente não pode dar vazão a essas inseguranças a nível de se paralisar e se congelar e às vezes até querer desistir. Não porque a gente não quer fazer, mas porque a gente acha que aquilo não está sendo valorizado pelo outro. Ou que o nosso trabalho não está impactando outras pessoas. E aí é super válido você fazer esse questionamento, para você fazer esse levantamento na sua cabeça antes de você tomar uma decisão. Se você quer desistir porque aquilo está te fazendo mal, não te traz resultado, está te adoecendo, ou você não tem mais tempo para aquilo, ou não é o caminho mais que você quer seguir, eu acho válido você avisar as pessoas e ir procurando o teu rumo, e procurando novos caminhos, e tudo bem. Mas se a única motivação, né, de desistir for por medo, por insegurança, por dúvidas em relação à transformação que o teu trabalho faz para as pessoas, eu acho que é importante
você parar para pensar com calma e analisar com calma do que sair metendo o pé pelas mãos e simplesmente deixar tudo para lá, jogar tudo para o alto, encerrar um projeto de qualquer forma, se neutralizando e também neutralizando outras pessoas. Então, se você tem pensado em desistir, em parar de fazer, pensa um pouquinho sobre isso. Vê se faz sentido ou se não é só um pouquinho de medo ou de desespero. E tem uma outra verdade que eu acho muito importante pontuar para finalizar essa conversa. Apesar de as pessoas se envolverem com a sua história e com o seu trabalho, e de fazer parte da rotina delas por elas estarem sendo nutridas, a gente há também de convir e de concordar que apesar de sermos únicas no que fazemos e de que a nossa marca pessoal, quem somos, não poder ser copiada, o fato é que se você desistir, as pessoas que te acompanham vão ficar muito frustradas no começo. Mas é a vida que segue. Elas também não vão ficar paralisadas esperando você voltar. Que foi o meu caso, por exemplo, com a plataforma e com a série que eu estava assistindo. Eu fiquei muito triste, fiquei chateada porque eu sabia que eu não ia poder ver agora, mas vida que segue. Eu não ia ficar ali também amargurada e me lamentando porque eu não ia mais poder assistir a série. Eu fui procurar outra coisa para fazer. Eu fui procurar outra série para assistir. E se você produz um conteúdo, seja arte ou qualquer outro tipo de conteúdo que você produza, ou um projeto, ou um trabalho que envolva outras pessoas, e você desistir do nada no meio do caminho, sim, muitas pessoas vão ficar frustradas e tristes com isso. Afinal, elas não vão ter mais aquilo que você entrega. Mas você pode ter certeza que elas também não vão ficar paralisadas esperando a sua vontade de voltar ou a sua justificativa. Elas vão seguir o curso da vida delas e vão procurar outra coisa para preencher aquele espaço. Então, pensa nisso com carinho. Um carinho tanto por você quanto para quem te acompanha. Esse foi o nosso papo de hoje. Espero que tenha feito sentido na sua cabeça e que te encoraje a pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão de desistência. Um beijo e até a próxima.